estamos aqui, junto à mesa da celebração, simplesmente atraídos por vós. Desejamos formar comunhão, igualdade, fraternidade. Nesta mesa nos ensinais as lições que melhor educam. Eucaristia é que nos dás as lições que melhor educam. Eucaristia é que nos dás. Todos cantam o vosso louvor, pois em vós todos somos irmãos. Ouviremos com fé o Senhor, os apelos da libertação. Liberdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais as lições que melhor educam. Eucaristia é que nos dás as lições que melhor educam. Eucaristia é que nos dás. Realmente, irmãos e irmãs, amigos que nos acompanham agora pelas redes sociais, nós somos educados pela Eucaristia para viver na unidade. Ela é, por natureza, um mistério de unidade, de comunhão entre nós e o Senhor, de comunhão entre nós como irmãos. Por isso, a sua presença, mesmo virtual, nesse momento é para nós um motivo de ânimo, de saber que, de fato, o Senhor nos chamou e nos congrega nessa unidade feliz, que Ele nos traz de lugares tão diversos, também a partir de experiências do dia de hoje tão diferentes, cada qual com suas experiências diferentes, nos traz nessa unidade onde acorremos ao altar de Deus, trazendo nossas vidas, trazendo nossas alegrias, nossas dores, nossos projetos, nosso convívio em família nesse confinamento social, ou já o nosso trabalho retomando progressivamente. Saudamos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham da FM Carismas, no meu Instagram pessoal, no YouTube da Arquidiocese, pessoas de lugares diferentes, mas congregados também na unidade da fé. E assim nós dizemos muitas boas-vindas aos irmãos e irmãs das paróquias São Francisco de Assis de Seu, onde o padre Paulo Fernando de Castro é o pároco, e tem como diáconos colaboradores, diácono Raimundo Nonato Vieira da Silva e Oscar Magalhães de Barros. E a paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, do Disseu 2, com o padre Rivaldo Muniz Araújo, seu pároco, padre Adão Cruz Cunha, o vigário paroquial, e o diácono colaborador José Ribamar Fernandes Rocha. É assim que nós, cheios de gratidão ao Senhor por mais esse momento, iniciamos propriamente a nossa celebração eucarística, relembrando o mistério da cruz que nos remete à missa como o memorial do sacrifício do Calvário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos congrega na unidade do seu corpo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A unidade muitas vezes é quebrada e até mesmo rompida quando nós nos afastamos do amor fraterno, o mandamento máximo do Senhor Jesus. Vamos então pedir perdão
pelas vezes que colaboramos para romper esta unidade, pelas vezes que fomos empecilho para reconstruí-la. Pelos pecados, erros passados, por divisões da tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje, se a vida é tão ferida, deve-se a culpa e a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus misericordioso, se compadeça de nós, perdoe os nossos pecados e de perdão em perdão, conduza-nos à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana pelo mistério pascal de vosso Filho, concedei que, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo, confiantes nos sinais do sacramento, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junipeiro e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E, deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza de um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: Levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e, com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor deu pão do céu como alimento. O Senhor deu pão do céu como alimento. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais. Não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas a nova geração nós cantaremos, para que ponham no Senhor sua presença, das obras do Senhor não se esqueçam. O Senhor deu pão do céu como alimento. O Senhor deu pão do céu como alimento. Ordenou então as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e os alimentou. E lhe deu para comer o pão do céu. O Senhor deu pão do céu como alimento. O Senhor deu pão do céu como alimento. O Senhor se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. O Senhor deu pão do céu como alimento. O Senhor deu pão do céu como alimento. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram
e voltaram para Jerusalém, onde se encontraram com os 11 e reunidos estavam com os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Terceiro dia e último do nosso tríduo eucarístico, porque amanhã nós já teremos a solenidade do corpo e sangue de Cristo. No primeiro dia deste tríduo, irmãos e irmãs que nos têm acompanhado nesses dias, ou pela primeira vez estão agora nos acompanhando nesta celebração, nós focalizamos na segunda-feira a Eucaristia como ceia, ceia do Senhor. Ontem, a Eucaristia como memorial do sacrifício da cruz. E hoje queremos realçar mais a Eucaristia como mistério de unidade e, simultaneamente, também o culto eucarístico fora da Santa Missa. Possivelmente as pessoas que acompanham as leituras do dia, como nós dizemos, que estão previstas na liturgia diária, como nós temos no lecionário, nas missas, percebem que nós alteramos, de segunda-feira para cá, alteramos as leituras bíblicas previstas do dia. O que não há nada de anormal, pode-se fazer no tempo comum, tranquilamente. Quisemos criar uma unidade entre os textos bíblicos, que sempre inspiram a reflexão e dão fundamento para a nossa vida de fé, como também adequar a uma harmonia do tema. Isso é sempre possível, desde que não seja uma solenidade, como amanhã, o corpo e sangue de Cristo, a Páscoa, ou os tempos privilegiados, como Advento, Quaresma e Páscoa. Não sendo isso, a liturgia pode ser alterada nas suas leituras, ou até mesmo na escolha da missa do dia, conforme a conveniência. Então, não houve nada de extraordinário, ou muito menos de anormal. Houve uma adequação de harmonia para os temas realçados. Gostaria de recordar aqui a primeira frase do Evangelho há pouco proclamado. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana. O domingo é o dia da Eucaristia por excelência. Desde o início da igreja, o domingo foi o dia da manifestação do ressuscitado. E ele o faz, conforme o relato dos discípulos de Emaús, como nós chamamos, no capítulo 24 de São Lucas, do Evangelho, ele o faz já manifestando o que eu tenho realçado nesses dias, as duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. A missa tem sempre essas duas mesas. Não há missa sem liturgia da palavra. Não há missa sem liturgia eucarística. Não se pode ter missa fazendo uma ou outra. Elas são inseparáveis. Constituem parte de um todo. Então, Jesus, primeiramente, explica as Escrituras, revela o sentido das Escrituras. E ele, sendo o próprio Deus, falando a eles a palavra de Deus, esclarecendo o que os profetas e os salmos disseram sobre o Messias, ele aquece o coração.
Depois, ele se revela também de uma outra forma. Ele se revela também no partir do pão. Olhem a expressão, partir do pão. São Lucas, que não era apóstolo, foi evangelista, companheiro de Paulo, ele recolheu, como ele próprio diz no início do seu evangelho, ele recolheu a tradição viva que as comunidades cristãs passavam uma para outra. Ele diz: já antes de mim outros tentaram fazer uma coletânea dos acontecimentos. Eu também, excelentíssimo Teófilo, resolvi também eu fazer o mesmo. E ele vai recolhendo. Olhe que no Evangelho ele diz que os discípulos reconheceram Jesus no partir do pão. E vejam como Jesus agiu. Sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Os passos da liturgia eucarística. Tomou o pão, apresenta. Daqui a pouco, quando iniciarmos a liturgia eucarística, apresentamos o pão. Se chama a preparação das oferendas, ou apresentação das oferendas. Tomou o pão nas mãos. Depois, abençoou. Não quer dizer fazer isso, né? Jesus não fez sinal da cruz sobre o pão. Ele bendisse a Deus. Abençoar quer dizer bendizer. Ele fez a oração de bênção, como os judeus costumavam fazer, sempre nas refeições, e os cristãos hoje que guardam esse feliz costume de agradecer a Deus antes da refeição. Então, Jesus bendisse a Deus, corresponde ao que nós temos como oração eucarística. E depois partiu e distribuiu. Exatamente os passos da liturgia eucarística estão aqui. Por isso, nós temos muita razão de dizer que, se não foi uma missa, isto aqui foi muito perto do que nós hoje chamamos a missa, o que Jesus fez com os discípulos de Emaús. E o mais interessante é que o texto termina dizendo: e eles o reconheceram quando ele partiu o pão. Ora, dividir o pão na mesa, que normalmente era papel do pai de família, ou até mesmo da mãe de família, na nossa cultura ocidental é mais a mãe que faz isso. Isso é uma coisa comum de todo dia. Como é que eles foram reconhecer exatamente no partir do pão? É porque aquele gesto era próprio de Jesus. Não era o gesto comum de repartir o pão, com a faca ou com a mão que seja. Era um gesto próprio, específico, era identificador de Jesus. Por isso eles reconheceram, porque era um gesto próprio de Jesus. Por isso é que a missa, como memorial do sacrifício da cruz, da ceia do Senhor, ela guarda os mesmos gestos. Os mesmos gestos. Toma o pão, bendiz a Deus na oração de ação de graças, parte e distribui. Nos Atos dos Apóstolos, quando se diz que os cristãos eram assíduos nas reuniões em comum, na doutrina dos apóstolos, nas orações e na fração do pão. Nas reuniões em comum, na doutrina dos apóstolos, nas orações e na fração do pão. Quer dizer, já nos primeiros anos, a comunidade se reunia no primeiro dia da semana e partia o pão, quer dizer, celebrava a missa, se eles usassem a linguagem que nós usamos hoje. E olhe, todos eles eram judeus no início da igreja. Eles continuavam a observar inicialmente o sábado. E eles prolongavam o sábado, que terminava às 6 da tarde, prolongavam o sábado e entravam pela noite adentro, ouvindo os apóstolos, a memória de Jesus, e ao amanhecer do dia celebravam a Eucaristia. Então santificavam o domingo, era o dia do Senhor, e não tinham feriado
o feriado era a sexta, o sábado. Então, já observavam o primeiro dia da semana assim. E talvez a sociedade moderna vá nos levar a isso. Muitos católicos, cristãos, têm que fazerem muito malabarismo com o seu tempo para poder participar da missa. Por isso a igreja, já da inspiração do costume judaico, começa a missa dominical a partir do meio-dia do sábado, para poder entrar já no domingo. Então, essa celebração eucarística, mistério da unidade entre palavra e pão partido, ela tem também um simbolismo. E esse simbolismo eu vou chamar a atenção na hora da apresentação dos dons. E por isso, lembrar que a Eucaristia é para nós um mistério de presença do Senhor. E essa presença não cessa com o término da missa. Isso é invenção nossa, agora, moderna, do século 20 e 21? Não. Essa tradição viva que a igreja tem desde os seus primórdios, nós podemos atestar pelas atas dos mártires. Quando eles estavam para ser levados às feras, ou queimados vivos, ou crucificados vivos, então pediam que o bispo, que era o único que naquela época presidia a Eucaristia, que ele mandasse o pão dos fortes para ele. Chamava assim, o pão dos fortes. Então era sinal de que eles acreditavam, mesmo estando nas prisões, que ao receber este pão dos fortes, eles recebiam o corpo e sangue de Cristo. E ali sob a espécie unicamente do pão, porque não tinham condições de mandar o vinho consagrado. Isto sempre foi uma fé da igreja. Jesus está presente totalmente no pão, está presente totalmente no vinho consagrados. Mas, sem nenhuma dúvida, o simbolismo da refeição é mais forte quando nós temos a comunhão sobre as duas espécies. A comunhão sobre as duas espécies deixou de ser costume na igreja ocidental a partir do século XI. Até o século X não havia comunhão a não ser sobre as duas espécies. Só em circunstâncias especiais. E hoje, pela faculdade que o Papa dá aos bispos, de poderem, nas suas dioceses, tomarem decisões assim, nós, em Teresina, desde 2013 para 2014, tomamos, com todo o presbitério da arquidiocese, a decisão de fazermos sempre a comunhão sobre as duas espécies. Apenas nesse tempo de pandemia, estamos fazendo, na maioria das missas, só sobre a espécie do pão, para evitar contágio. No entanto, naquela época, já os cristãos acreditavam nisso. Nós temos o célebre caso de São Tarcísio, o mártir da Eucaristia, como é conhecido, que foi levar o pão eucarístico aos cristãos que iam ser martirizados, e os padres e os diáconos eram muito conhecidos, não teriam entrada na prisão, mas um rapazinho não era objeto de desconfiança. Então, isso prova que eles já acreditavam nesta presença real. Então, nós temos nas nossas igrejas um lugar que se chama sacrário ou tabernáculo. Sacrário ou tabernáculo. Aqui nós guardamos o pão consagrado depois da missa, ou vinho consagrado, se for o caso também. Nós chamamos a reserva eucarística. Reserva eucarística. Por quê? Porque o normal é comungarmos na ceia que celebramos. Comungar fora da missa é uma exceção, por uma necessidade especial. A comunhão é dada dentro da missa, da celebração da ceia sacrificial do Senhor.
Mas há circunstâncias que não é possível, como agora, por exemplo. Muitas igrejas estão distribuindo a comunhão fora da missa porque o povo não pode participar da missa. Então, a Eucaristia é guardada normalmente colocamos dentro de um objeto que nós chamamos a âmbula, fechado, para preservar as espécies consagradas, e aí ficam. Para quê? Para ser levada especialmente aos doentes. Ouvimos a situação de fragilidade de Elias na primeira leitura. Ele estava desanimado, até chegou a pedir a morte. Tão triste ele estava. Senhor, se é assim, né, chega, pode me levar. E Deus lhe dá um pão para ser o seu revigoramento. Então, isso é um sinal da Eucaristia. O pão dado a Elias é uma prefiguração da Eucaristia. Então, quando nós levamos a Santa Comunhão aos doentes, é porque nós acreditamos que aí nós estamos entregando a eles o pão que revigora, o pão da vida, que traz vida, como Jesus diz. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, que era o maná na hora da fome do povo na travessia do deserto. Meu Pai é quem vos dá o pão verdadeiro. Quando nós chegamos numa igreja, que nós vemos o sacrário que pode estar no centro da igreja, ou um pouco de lado, ou melhor ainda, numa capela à parte, para proporcionar intimidade, silêncio, recolhimento. Como é que nós sabemos que no sacrário está o Santíssimo Sacramento? Sabemos pela lâmpada, normalmente vermelha. Essa lâmpada indica que dentro do sacrário está o pão consagrado, Jesus presente. Então, um católico esclarecido não chega numa igreja olhando assim as obras de arte, a novidade, fazendo sua veneração às imagens dos santos. Um católico consciente vai primeiramente ao sacrário. Vai falar, como nós dizemos, com o dono da casa. Vai falar com Jesus. Depois ele fala com seus amigos, né? Os santos são os amigos de Jesus. E todos eles nos levam a Jesus, né? Nem Maria Santíssima, mãe de Jesus, não ficaria de jeito nenhum feliz de ver que alguém parasse nela e não fosse a Jesus. O papel dela é nos dar Jesus. Eu me lembro de uma igreja em São Luís do Maranhão que eu visitei, tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que o povo gostava muito de venerar, rezar diante dela. E o padre sabiamente colocou um letreiro: meu filho está no sacrário, vá visitá-lo. Vá visitá-lo. Era o recado da mãe. Façam tudo o que meu filho lhes disser. Meu filho está no sacrário, vá visitá-lo. Então a lâmpada nos indica. Há outro sinal que não está aqui, que é um pano colocado sobre o sacrário. Quando ele está envolvido sem a lâmpada, ou com a lâmpada, se não pode ter uma lâmpada ou uma vela acesa, então um pano, que chama-se conopeu, que envolve o sacrário. É também um sinal de que dentro está a presença eucarística de Jesus. E qual é a atitude? Qual é a atitude que nós devemos ter diante do Santíssimo Sacramento? Conforme a possibilidade da pessoa, ela deve fazer a genuflexão, colocar o joelho esquerdo para frente, dobrar o joelho direito até o chão, em sinal de adoração. E não de uma maneira qualquer, com a cabeça para outro canto, com a cabeça em outro lugar. Não. Uma reverência profunda de adoração. A imagem de Jesus nós não adoramos, mas a Jesus na Eucaristia nós adoramos, porque não é uma representação, é Ele próprio. Aí está a diferença. Nós não adoramos similitudes, imagens,
nós adoramos o próprio Cristo. Tanto que não adoramos a imagem de Jesus na cruz, mas adoramos Jesus no Santíssimo Sacramento, porque a presença dele não é uma representação dele. Se a pessoa não pode ajoelhar por algum problema, então ela faz esse gesto, inclina-se profundamente. E essa inclinação ou a genuflexão deve ser acompanhada de uma palavra de adoração, de uma palavra afetuosa de amor para com Jesus. Então, isso, queridos pais que estão me ouvindo, me vendo, ajudem seus filhos a fazer. Tome sua criancinha nas mãos, leve diante do sacrário. Ah, ela não sabe, ela não vê Jesus. Sim, você vai dizer que você não vê mesmo. Como você não vê o vento também, né? Não vê o ar, não vê. E ela vai se acostumando a saber que não, tem coisas que não se vê, mas existem. E ajude a fazer o gesto. Ajude a criança a estender a mão para Jesus, a dizer uma palavrinha. Ela não vai fazer ainda a genuflexão, mas isso fica no coração da criança. Isso fica. Essa realidade de que a presença de Jesus na Eucaristia é para que ele seja levado primeiro aos doentes. Porque mais do que os sadios, os irmãos doentes precisam do conforto, isto é, da força de Cristo. Com a força daquele alimento, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. A outra forma do culto eucarístico fora da missa, que é a visita ao Santíssimo Sacramento. As igrejas que estão abertas durante o dia é exatamente para que a gente possa visitar o Cristo. Eu me lembro quando era pároco em Pedreiras, e tantos de Pedreiras estão me ouvindo e vendo, ficava maravilhado de ver quando entrava na igreja, indo, ou chegando ou saindo de casa para uma atividade pastoral, entrava na igreja, via pessoas que iam para o mercado, iam para a rodoviária, vinham fazer compra e tiravam o tempinho de passar na igreja. Havia pessoas que todo dia, na hora da pausa do trabalho, iam para a igreja para fazer seu tempo de oração. É uma coisa maravilhosa. Muita gente faz isso em tantos lugares. E a gente, quando pode, é bom fazer. Um amigo se visita. Há uma legionária que eu conheço muito bem, já por 73 anos, e ela, fazendo um trabalho pastoral muito bonito com a Legião de Maria na sua cidade, isso em Bacabal, fizeram um trabalho chamando as pessoas, no tempo da Quaresma, chamando as pessoas para fazer a visita ao Santíssimo. E ela me contava que uns diziam, não, dona, eu não tenho tempo não, estou muito apressado. E ela ficava, mas olha, se fosse sua mãe que estivesse ali, você não ia lá não? Ah, eu ia. Pois é, ali tem gente que é mais importante do que sua mãe. Vamos lá. E ajoelhava com a pessoa diante do Santíssimo, rezava um pedaço, e ela me contou que às vezes havia pessoas que ficavam mais de 1 hora ali. Começava a chorar de emoção, abria o coração, rezava e dizia, eu estou saindo daqui reconfortada. E não tinha tempo. A gente diz muito que não tem tempo. Muita gente dizia que não tinha tempo. E agora todo mundo tem tempo, né? Fica em casa, né? No instante fica, né? Por último, a gente poderia lembrar que a outra forma do culto eucarístico fora da missa é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Nunca vamos pensar que a adoração ao Santíssimo substitua a missa, nem seja mais importante do que a missa. Jamais. A celebração da missa não tem nada que se compare. Nem visita ao Santíssimo, nem adoração, nada. Porque é a celebração do mistério da redenção. Tanto assim que a igreja recomenda
e ordena até, não só recomenda, ordena que o ostensório ou a âmbula, como amanhã vamos fazer em muitas igrejas, sejam colocadas sobre o altar e não sobre um trono lá nas alturas, para lembrar que o mistério eucarístico nasce do altar. O altar da ceia, o altar do sacrifício. Não é uma coisa à parte. É o único mistério. Nós prolongamos a adoração ao Cristo que se torna presente no pão e no vinho consagrado dentro da missa. Então, adoração sem missa não existe. Primeiramente a missa, e como decorrência, como ação de graças na presença do Senhor, fazemos a adoração. É algo muito recomendável. E eu fico muito feliz de saber que na nossa arquidiocese, grande número de jovens, sobretudo, organizam adorações. Isso é de muito valor. E Jesus, certamente, nessa intimidade, nos leva a essa comunhão com Ele. Vamos, então, embalados por essa beleza de uma presença real de Jesus na Eucaristia, pedir a Ele que, com a sua força divina, venha nesses dias nos alimentar e fortalecer com esse sacramento da unidade, dizendo, após cada uma das invocações, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Pão vivo descido dos céus, tende piedade de nós. Pão Verbo Todo-Poderoso, tende piedade de nós. Verdadeiro corpo e sangue de Cristo, tende piedade de nós. Verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria, tende piedade de nós. Verdadeiro corpo pregado na cruz, tende piedade de nós. Verdadeiro sangue derramado na paixão, tende piedade de nós. Sacramento digno de toda veneração, tende piedade de nós. Sacrifício perene e venerável, tende piedade de nós. Cordeiro sem mancha, tende piedade de nós. Hóstia santa, tende piedade de nós. Honra do Pai eterno, tende piedade de nós. Glória da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Testamento do nosso Pai, tende piedade de nós. Penhor inefável do amor do Cristo, tende piedade de nós. Memorial da paixão do Senhor, tende piedade de nós. Lembrança das maravilhas da divindade, tende piedade de nós. Deus escondido e Salvador, tende piedade de nós. Verbo feito carne a habitar entre nós, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da sagrada paixão e morte do vosso Filho, concedei-nos venerar com tão grande amor os mistérios do seu corpo e do seu sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Concluamos estas súplicas a Jesus na Eucaristia com a nossa oração a Nossa Senhora, composta pelo nosso Papa Francisco, pedindo a sua intercessão pelo término da pandemia. Mãe de bondade, assisti os responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e generosidade, socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver, programando soluções sociais e econômicas com clarividência e espírito de solidariedade. Mãe Santíssima, tocai as consciências, para que as somas enormes, usadas para aumentar e aperfeiçoar os armamentos, sejam antes destinadas a promover estudos adequados para prevenir catástrofes do gênero no futuro que vem. Pois pedimos, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Amém. Amém. É prova de
amor, junto à mesa partilhar, é sinal de humildade nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si empobrece o seu viver, quem doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Ofertar é bem servir, Por amor ao nosso irmão, é reunir-se nesta mesa e celebrar a redenção. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. é prova de amor, Junto à mesa partilhar, é sinal de humildade nossos dons apresentar. Nós estamos lembrando que a Eucaristia é mistério de unidade. Temos aqui o pão fino, só trigo e água, sem fermento, por isso ele não tem volume. Mas este pão é feito de muitos grãos de trigo e formam um só pão. Aí nós já temos um sinal da unidade, a reunião de muitos grãos formando um só corpo. Dentro do cálice está o vinho, e o vinho é feito da uva. Muitos bagos de uva esmagados formam o vinho. Então, mais uma vez, o mistério de unidade, onde muitos cachos de uva formam o vinho. Quer dizer, na própria matéria da Eucaristia, nós já temos o sinal da unidade. Somos chamados a vivenciar no corpo vivo de Cristo aquilo que os sinais do sacramento nos sugerem. Por isso, orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Celebrando o memorial de nossa salvação, nós vos imploramos, ó Deus de misericórdia, que este sacramento da unidade seja para nós sempre um vínculo de amor e nos conduza à santidade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, por Cristo, Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por esta razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas,
proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos tua morte e tua ressurreição. Vem, Senhor Jesus, amém, amém, amém. Vem, Senhor Jesus, amém, amém, amém. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós
na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, a mim, vosso indigno servo, com os outros bispos do mundo inteiro, os demais pastores da Igreja e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade em vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Irmãos que são recomendados às nossas orações especiais nesse dia, falecidos, vítima do coronavírus, outros falecidos em aniversário de falecimento, 30º dia, e outras datas. Os falecidos das paróquias de São Francisco de Assis e de Santa Teresinha do Menino Jesus, do Disseu II. Acolhei-os junto a vós, unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso, por quem dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Ensinados pela voz do Divino Mestre, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Desde o início, a Igreja sempre teve muito no seu coração a intenção de gerar e sinalizar a unidade que gera a paz. Essa oração precede a Santa Comunhão. Eu lhes convido a rezar comigo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eu lhes peço, então, olhar esse gesto que agora vou fazer, porque depois vou explicar. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
No início da igreja, como lembrei na liturgia da palavra, só o bispo presidia a Eucaristia. Os padres ficavam, como na concelebração de hoje, ao redor do bispo. Com o aumento das comunidades cristãs, o bispo não podia mais pessoalmente presidir a Eucaristia em todas as comunidades. Delegou, então, os presbíteros, os padres, como chamamos normalmente, para presidir a Eucaristia. Mas o que acontecia? Era um fato que hoje não acontece mais. O bispo celebrava com os seus padres da sua diocese, como hoje nós dizemos, celebrava a missa. E uma parte deste pão consagrado na missa era reservada para que cada padre levasse um pedaço do pão consagrado para o lugar onde ele ia celebrar a missa. E ali, nesse exato momento, antes da comunhão, o padre colocava o pão consagrado naquela missa presidida pelo bispo dentro do cálice. Muita gente não vê esse gesto porque, infelizmente, nossas missas são para muita gente e o povo fica longe do altar. O bom era que todos ficássemos ao redor do altar, como na mesa da refeição. Mas esse gesto é feito em cada missa. Isso para significar a unidade. O bispo é o sinal e o instrumento visível da unidade da igreja local, da diocese. E então, por isso ele é o presidente nato da Eucaristia. Delega os padres para presidirem a missa. E então esse gesto lembra sempre essa comunhão com a Eucaristia presidida pelo bispo, que é o sucessor dos apóstolos e que garante a catolicidade e a unidade da igreja na sua diocese. Vamos então acolher agora esse mistério da presença do Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz aquele que tem nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Andavam pensando tão tristes, de Jerusalém e Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De quem vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor,
É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Antes de concluirmos o rito da comunhão, eu lhes convido a olhar diretamente para esta figura, que certamente já perceberam desde a liturgia da palavra. Nós temos aqui uma representação da Eucaristia, um símbolo muito antigo da Eucaristia. Infelizmente, pouco conhecido. E a gente entende porque nós não temos esta ave aqui em nossa região. Esta ave, este pássaro, se chama pelicano. Por que ele foi escolhido pela Igreja para ser o símbolo da Eucaristia? Porque, não sei se dá para perceber que aqui tem as avezinhas que estão buscando o sangue. Quando a mãe, o pelicano mãe, não tem comida para dar para os filhos, ela rasga o peito e dá o sangue para eles beberem. Então aqui nós temos justamente a representação da mãe dando sangue para os filhos que com o biquinho vão receber o alimento de vida, o sangue quente da mãe. Então isso é símbolo de Jesus eucarístico, que dá o seu próprio sangue. Como na cruz, várias vezes temos lembrado do seu lado aberto, jorra o sangue, sinal da Eucaristia, a água, sinal do Espírito, que santifica a Eucaristia e nos santifica. Assim, nesse belo símbolo, nós vemos o que Jesus disse: não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Oremos. Santificai-nos, ó Deus, pela comunhão à vossa mesa, para que o corpo e o sangue de Cristo unam todos os irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, amanhã é o dia santo do corpo e sangue de Cristo. Ainda que em alguns lugares tenham as autoridades civis antecipado um feriado, o dia santo da Igreja permanece na mesma data, de modo que nós teremos em cada paróquia horários diferenciados para a celebração da missa, proporcionando a ocasião de mais pessoas poderem presencialmente estarem na Santa Missa. Será um número pequeno, por conta de que ainda não temos uma liberação para isso, para ter um maior número, mas um número menor, com as devidas distâncias, a higiene, máscara, etc., será permitido, como também aos domingos. É uma abertura gradual, pequena, que vai nos conduzir, se Deus quiser, em um futuro breve, para o retorno definitivo à normalidade das nossas celebrações. Eu lembro que não haverá nenhuma procissão, nenhuma carreata com o Santíssimo Sacramento. É uma decisão conjunta de todos os bispos do Piauí. Por conta de quê? Para evitarmos aglomerações. A Igreja Católica não quer ser responsável, diante da opinião pública, de ter favorecido contaminação. Nossa fé está para além disso. Nós continuamos a crer, a amar a Jesus e adorá-lo, mesmo quando não temos a possibilidade de uma procissão. Na catedral, que é a nossa igreja principal
em cada diocese, em conjunto com o padre Klebert Viana, que é o pároco da catedral, e o conselho de pastoral da paróquia, decidimos que amanhã teremos na nossa catedral duas missas. A primeira, 8 horas da manhã, a segunda, às 16 horas, e a terceira, esta aqui na residência episcopal, às 17h30, nesse nosso horário que já está costumeiro. Logo depois da primeira missa na catedral, que será a missa solene, concelebrada, e a bênção do Santíssimo, teremos então a 1 hora de adoração. 1 hora de adoração. Antes da missa das 16 horas, de 3 às 4 horas da tarde, outra hora de adoração, que será essas celebrações e adorações serão transmitidas por redes sociais e está sendo divulgada, mas também um pequeno número de pessoas poderá estar presencialmente. E às 17h30 teremos a missa aqui, como tivemos agora, seguida de um tempo de adoração. Queremos mais uma vez manifestar a nossa comunhão com as paróquias São Francisco de Assis, do DC1, com o padre Paulo e os diáconos colaboradores, a paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, de DC2, com o padre Rivaldo, seu vigário paroquial e diácono colaborador, e avisar que amanhã, dia de Corpus Christi, as paróquias que estarão em destaque serão a paróquia de São Sebastião, no bairro Todos os Santos, cujo pároco é o padre Carlos Alberto Batista Lages, e a paróquia Cristo Libertador, Renascença 2, cujo pároco é o padre Osório Barbosa Teixeira Neto. Amanhã pela manhã, na catedral, a missa será transmitida pela Carismas, a FM Carismas, e à tarde, como de costume, pelas redes sociais que vocês já têm costume de acessar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, que não era padre, mas dizia que se ele encontrasse um padre e um anjo, ele saudaria primeiro o padre. Frei Leão, seu leal companheiro, admirado, lhe perguntou: mas como, irmão Francisco? O senhor saudaria primeiro o padre e depois o anjo? Ele disse: é porque pelas mãos do sacerdote é que eu recebo diariamente o santíssimo corpo e sangue de Cristo. E quando São Francisco estava em viagens, que enxergava a torre de uma igreja, sabia que ali tinha um santíssimo sacramento, ele rezava da maneira que agora nós vamos rezar. Ele se ajoelhava no meio da estrada, em plena poeira, ou sobre pedras que fosse, e rezava esta oração com a qual nós vamos concluir a nossa celebração. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas as igrejas do mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Até amanhã, se Deus quiser. Tenha um bom dia santo, com seu tempo de oração. Se possível, visita ao Santíssimo Sacramento numa igreja. Seu tempo de leitura bíblica, particularmente o capítulo 6 do Evangelho de São João. Tenham todos uma boa noite. Vinde, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós.
como Andréia, João que perguntavam: onde mora, Senhor, onde é que estás? Recebemos da igreja esta resposta: mora e tenha paz. Vinde e vede, vinde, Ele está no meio de nós, Ele está no meio